ao podcast Plenitude, o espaço onde conversamos sobre como podemos construir relações mais saudáveis e significativas. Aqui vamos abordar temas como comunicação, empatia, autoconhecimento, relacionamentos interpessoais e todas as questões que envolvem nossa jornada pessoal e social. Então, conte comigo para refletir, aprender e crescer juntos. Boa noite, a paz do Senhor, queridos, amados irmãos, amigos. Estamos então começando mais um programa Plenitude, um programa que pretende falar sobre assuntos que envolvem as questões humanas, relacionamentos, saúde emocional e mental, e em especial este mês de setembro, com a campanha de Setembro Amarelo, vamos estar falando assuntos relacionados à saúde mental. E hoje, em especial, falaremos sobre a valorização da vida. Qual o valor que a vida tem, né? Como podemos desenvolver esse sentimento e esse entendimento sobre o valor da vida? E também quais são as implicações que levam as pessoas, inclusive, a não valorizar a vida ao ponto de chegar ao suicídio. Então, são temas que vamos estar conversando e você é bem-vindo para continuar nos ouvindo e que possamos trazer nesta noite esse assunto, esclarecendo dúvidas, trazendo informações para que possamos ficarmos ainda mais preparados para enfrentar assuntos como esse, né? Que trata da questão do suicídio, da depressão, que é algo que por um tempo era um grande tabu. Não vou dizer que hoje ainda seja algo simples de falar, né? Especialmente no meio cristão. Mas nós estamos cada vez entendendo que se não falar deste assunto, nós somos irresponsáveis, porque ao falar podemos esclarecer, podemos aprender a ajudar as pessoas. Então, queremos transmitir, né, essas informações, compartilhar esse conhecimento, sempre trazendo uma visão bíblica para este assunto. E nesta noite, então, para estar comigo falando sobre esse assunto, está aqui o meu querido esposo, já apresento ele, é o meu esposo, Leir Fernandes de Souza. Ele é evangelista, bacharel em teologia, e vai poder contribuir muito para nós esta noite. Então, abro espaço para o Leir fazer o cumprimento com os nossos ouvintes. Muito bem, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Agradecer a Sharon pelo convite de estar participando do seu programa, também junto com o irmão Laírton, nosso técnico de som. E agradecer a Deus por estar junto diante de um assunto tão importante de valorização à vida e que, por bondade de Deus, seu Espírito Santo possa nos usar e trazendo revelações da sua palavra que possa contribuir para o enriquecimento da sua vida e a esperança que Deus tem posto no coração de cada um daqueles que crê na sua palavra. Que bom. Então, começamos, né, nosso programa, nossa jornada de uma conversa sobre esse assunto. E aqui está, a valorização da vida. E quando a gente vê a palavra vida, ela tem um significado importante, né, que é a existência, existir.
Então, para muitos, a existência se tornou um peso, uma tarefa difícil. E existir, ela exige esforço, né? Então, existir na plenitude que Deus desejou para o ser humano, viver a vida na sua plenitude, exige esforço, exige cuidado. E o texto bíblico que vai ser a nossa base de meditação e conversa nesta noite está em Efésios, capítulo 5, que nos diz lá no versículo 29, a parte A: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Em outra versão diz, cuida. Como que está escrito na tua Bíblia, essa tradução que eu acho bem legal? Ela diz no 5:29, diz assim, porque... Opa, não, esse antes. Ao contrário, alimenta e cuida. Olha só, então, este é o sentido natural da vida do ser humano. É alimentar, é cuidar, é sustentar. Quando saímos fora desse propósito, nós começamos a pensar em alguém que não está com uma boa saúde mental. O que você gostaria de comentar sobre este texto? É tão rico, né? E ao mesmo tempo profundo, né? Porque assim como o nosso corpo precisa de uma série de nutrientes, de vitamina para a sua saúde, a vida igualmente, né? Ela vai precisar ser nutrida com coisas que dão a ela o seu significado. E aí nós temos a graça de compreender, né, que essa grande fonte de sustento da vida é pela palavra de Deus, para não ser a vaidade, né? Isso, e o que é importante pensar é que quando se dá este alimento, esse sustento, esse cuidado à vida, ela passa a ter sentido, valor, né? Né? Valor, né? Então, nesse caso que a gente vai pensar, então, no segundo pensamento, né? Onde está realmente o verdadeiro valor da vida, né? Se nós temos que alimentar, sustentar, nutrir a vida para que realmente ela seja plena, abundante e de acordo com o propósito de Deus, nós temos que entender que ela tem um valor, né? E onde que está, né? É algo que às vezes as pessoas vão pensar que pode estar em ter coisas, né? E aqui ainda diz, olha, esse texto ele é muito simples, muito conhecido, mas uma verdade que nos diz assim que o dinheiro, ele pode comprar uma cama maravilhosa, mas ele não pode comprar um sono tranquilo. Pode comprar as mais finas iguarias, mas não pode comprar o apetite. O dinheiro pode comprar uma casa maravilhosa, mas jamais comprará um verdadeiro lar. O dinheiro pode comprar as mais finas roupas, mas não compra a elegância. O dinheiro pode comprar uma noite de prazer, mas não um grande amor. Pode comprar o remédio, mas não a saúde. Que verdade, né? Há quem diga que ele é um excelente servo e um péssimo senhor, né? É um ditado que a gente ouve, né? E realmente a verdade é que no mundo materialista, né, o dinheiro se tornou um Deus, né? A Bíblia diz que nós, inclusive, não podemos servir a dois senhores, né? E que às vezes o valor da vida está nessa busca do ter, né? E esse ter envolve, às vezes, uma vida estressada, uma vida cheia de cargas e compromissos, além da força e da condição da pessoa, mas em busca do ter, né? Mas a verdadeira felicidade não está no valor dessas coisas, né? Das coisas, elas podem ser úteis como instrumento, mas não pode estar no fim, o fim delas não pode ser elas mesmas, né? E a busca, talvez, por essas coisas, Salomão vai dizer na sua sabedoria, né? Que os leitores da Bíblia vão compreender, né? Exceto
Cristo foi o homem mais sábio que Deus constituiu. E ele diz que é correr atrás do vento quando se põe isso como objetivo de vida, né? Então, veja bem que figura, né? Se eu for valorizar essas coisas, é como se eu corresse atrás do vento. É como que um propósito que não vai resultar em nada. Vai fracassar, né? Vai fracassar. E de certa forma, né, Sharon, não é, digamos assim, que a gente poderia pensar, não, é porque o pobre, mas o pobre pode ser orgulhoso também, porque ele deseja isso, né? E o rico alcançou, mas entende que também não deu a ele aquilo que ele almejava. Não né? completa. Não né? completa, né? Então, o verdadeiro valor da vida está realmente em coisas que o dinheiro não vai comprar, né? E conta-se uma história, eu quero compartilhar essa história, que quando estava preparando o material, encontrei essa história que é bem ilustrativa, mas importante para nós nesse momento, que diz que um grande imperador, antes de morrer, ao se aproximar da sua morte, ele chamou os seus empregados e servos e fez a seguinte observação: quando eu morrer, quero que o meu caixão seja carregado pelos melhores médicos desse reino. Que toda a minha fortuna, ouro, joias, dinheiro, sejam espalhadas pelo cortejo até o cemitério. E por último, que as minhas mãos fiquem estendidas fora do caixão. Aí eles não entenderam o porquê desse pedido, né? E aí então ele explicou: eu quero que as pessoas vejam que, por mais rico que uma pessoa seja, e mesmo que ela possa pagar os melhores médicos, ela não conseguirá vencer a morte, né? Os médicos estariam levando esse caixão, dizendo: olha, é os melhores médicos, mas eles não podem vencer a morte. Não há medicina, nem se conhece nenhuma ciência que tenha vencido a morte, mesmo quando há enormes verbas, né? Dinheiro investido. Quando peço que espalhe minha fortuna pelo caminho, quero que todos saibam que, por mais rico e poderoso que alguém possa ser, não poderá comprar a morte ou comprar a vida. Tudo que aqui adquirimos vai ficar. Ninguém levará bens materiais junto a si. Até ainda mais ele falou: mas e por que das mãos fora do caixão? O empregado perguntou. Então o imperador prosseguiu e disse: é para que todos vejam que nós viemos para este mundo de mãos vazias, e desta forma que sairemos dele. Então vejam. O padrão de contentamento, né, da vida, ele é completamente diferente, né, do que o mundo coloca como objetivo de uma vida e daquilo que Deus coloca. Mas eu lia e escutava uma pregação do Spurgeon, que eu gosto muito de fazer isso, né? Que ele disse que determinado imperador, em determinada ocasião, foi presentear os seus subordinados, e a alguns ele deu muita riqueza, bens, ouro, prata, e a outros ele deu um beijo. E diz que eles ficaram muito assim tristes com aquele que ganhou o beijo, né? E consideraram a riqueza que eles tinham ganhado como nada, pelo gesto que a pessoa tinha feito, né? Então, como ela é realmente, né? Como o valor da vida realmente não são nas coisas, né? Não são. Mas em valores além daquilo que o dinheiro, a matéria representa. Isto. Então, às vezes é um abraço mesmo, é a demonstração de um afeto, é a presença de alguém, é um momento alegre, tranquilo, na presença com uma pessoa que ama. Isso tem valor para a vida, né? Isso é valorizar a vida. Então, que possamos aprender isto, né? Porque a Bíblia mesmo vai dizer que a vida é um sopro, né? Ela se vai muito rápido. E se nós ficarmos presos, buscando e tendo propósitos fora do que realmente importa a vida, nós vamos perder o tempo. E não pode ser que durante esse percurso ainda, nessa correria do percamos a nossa saúde emocional, né? Então, que Deus nos ajude realmente a colocar e ter essa noção de qual realmente é o valor da vida. E buscar por esses valores.
E os valores da vida mesmo está em viver ela com o propósito de que Deus nos fez para a sua glória. Então, tudo que fizermos, seja palavras ou ações, durante a nossa vida, é para a glória de Deus. Fora disso, é realmente correr atrás do vento. Então, que nós possamos entender que o valor que temos, né, para realmente engrandecer, glorificar a Deus na nossa vida, é fazermos tudo para a glória dele. Bom, então, se eu trabalhar, é para a glória dele, né? Se eu conseguir algo mais, é para a glória dele. Mas se também não conseguir, também é para a glória dele. Então, que esse seja o nosso propósito para a vida, agradar a Deus, viver para a sua glória. Este é o propósito fundamental. E todos que saem desse propósito alcançam muitas tristezas e tem que depois estar lidando com elas. Mas vamos passar um vídeo, o irmão Laírton vai nos ajudar ali, que é importante para nós pensarmos um pouquinho sobre esse tema também, inclusive do Setembro Amarelo. Nós vamos conseguir ouvir daqui? Ler. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida, e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Muito simples, né? E rápido. Ele fala de esperançar, né? A palavra esperança no sentido que nesse período do mês de campanha do Setembro Amarelo, a gente possa ter essa atitude, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, da esperança. Então, se existe uma dor diante de quem hoje sofre a questão da depressão ou alguma situação grave no sentido de que está tendo pensamentos de suicídio, é falta da esperança. Então, esse vídeo ele vai falar da nossa atitude de dar esperança às pessoas. Depois nós vamos retomar nesse assunto. Agora, voltando aqui, é importante ver esse versículo que está em Gálatas 2:20, que diz: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aqui, reforçando o pensamento do que realmente é a valorização da vida e como realmente viver uma vida plena. E aí eu queria que o Leir, então, pudesse comentar desse versículo, enfocando este assunto. É interessante e é profundo, né? Porque a vida, se realmente você perde esse contexto de esperança e de propósito, você não sabe de onde vem, não sabe por que está aqui e também não sabe para onde vai. O apóstolo Paulo, ele vai dar essa ênfase de nós sermos, então, criados na doutrina e admoestação do Senhor, né? E o grande alvo que o Espírito Santo vai revelar e chamar o apóstolo Paulo é essa revelação que ele escreve aos Gálatas, né? É uma região que Deus orientou ele para falar do Evangelho, e eles, pela fé, aceitam a mensagem do Evangelho, eles são iluminados pela palavra de Deus, e com certeza essa é uma revelação assim que nunca existiu dentro dos pensamentos humanos, filosóficos, essa grandeza, né,
de viver não mais a pessoa natural. É uma coisa profunda isso, né? Nós somos agora um ser espiritual em que Cristo vai viver em nós. O versículo seguinte também, que você abriu o programa, de Efésios, ele vai dizer assim que a pessoa nutre, mas no versículo 30, só para mim corroborar com esse pensamento, né, que ele vai dizer assim: ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Olha que grandeza, né, Sharon? Se eu puder assimilar pela revelação do Espírito Santo o que ele deseja fazer na minha vida, eu não viver mais para mim, mas eu viver no corpo de Cristo. É como se a minha vida, agora eu sou a extensão de Cristo. A extensão de Cristo. Então, como que aconteceu isso, né? Aconteceu pelo favor de Deus de enviar Jesus e ele morrer pelos meus pecados, pagar o preço dos atos que eu tinha feito e toda a penalidade que eu devia para com Deus está quitada, e ele ressuscita para me justificar e me coloca nessa profundidade que eu, então, quando Cristo morreu, eu fui crucificado, porque era eu que deveria estar lá, pagando os erros que eu cometi, muitos erros voluntários, outros erros por desconhecimento, outros erros pela própria, inflamado pela natureza, né? A pessoa não projetou fazer aquilo, mas a natureza humana é pecaminosa, é caída. E agora, então, olha a grandeza de alguém viver assim. Como que você se imaginaria, digamos assim, a grandeza de existir na vida de Deus? Pois é isso que queremos chamar sobre a valorização da vida. Porque em Cristo nós temos esse modo de viver, de existência, que é superior a qualquer individualismo, egoísmo, materialismo, qualquer forma de ideias sobre a vida. Porque a grandeza de viver agora, pela fé no Filho de Deus, agora também sendo essa extensão do corpo, que Cristo é a cabeça e nós somos os membros, traz para a minha vida um sentido maior de grandeza. Porque então todos os meus atos, meus movimentos na vida, elas estão mostrando Cristo, é para revelar a Cristo. E Jesus é excelente em tudo, né? Então, assim, como a vida passa a ter mais sentido. Agora, mas Sharon, mas claro, eu posso até viver sendo essa extensão de Cristo, mas eu sofro, né? Existem aflições, existem dificuldades. E quando nós vamos, então, entender que Jesus também passou por todas as dificuldades e também foi tentado como nós somos tentados, e olhando para Ele, a forma como Ele viveu esses momentos, nós também entendemos que podemos superá-los. Então, essa excelência de vida, eu quero apontar que está em Cristo. Concorda, sim, Leir? O texto bíblico que também quero ler diz assim: vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz, vivamos dignamente em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidades e libertinagem, nem em discórdias e ciúme, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. É ser o homem ser revestido de Jesus, né? A maior posição que o homem pode alcançar é se tornar servo de Jesus, é se tornar membro do corpo de Jesus, né? Isso é uma grandeza. Né? Sim, e tanto é uma grandeza que, na verdade, ele nos capacita a ser também pelo Espírito Santo.
viver a essa altura, né, de que Jesus foi. Não tem um livro que fala que nos passos de Jesus, o que você faria, né? Um pensamento, né? Porque então Mas todos os nossos passos estariam... Veja bem, Sharon, que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele foi um homem muito culto, né? Dupla cidadania, um homem poliglota, um sábio, criado aos pés de Gamaliel, o homem mais sábio dentro do judaísmo e dentro da cultura grega. Paulo, ele era de uma linhagem da tribo de Israel, ele era da linhagem de Benjamim e era fariseu. Ele diz assim que no zelo e no cuidado, ele sobressaía a muito assim, de todos os seus compatriotas. Mas daqui um pouco ele diz assim, que quando ele conheceu Jesus Cristo, ele considerou tudo como nada. E para ele usa até uma expressão que parece que é um tanto forte, né? Ele diz, olha, eu considero inclusive como esterco o que eu tinha para agora ter a sublimidade de conhecer a Cristo Jesus. E conhecer o poder da sua ressurreição habitando em mim. E eu ser conformado aos sofrimentos de Cristo Jesus. Então, realmente, Sharon, assim, quando a gente vai compreendendo Jesus e ele vai dando a oportunidade de Jesus viver na sua vida, é uma coisa assim, extraordinária, né? Ele tem razão para viver, objetivo para viver mais um dia e tem uma esperança tão maravilhosa que um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele vai ver Jesus face a face e vai se dar por conta que ele vai acordar e o seu corpo vai estar parecido com o seu mestre. Assim como ele é, o veremos. Está escrito em 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Então, diante dessa verdade, nós podemos ter essa esperança, né, na vida, de que a vida tem o seu valor. E quando temos Cristo como esse padrão de vida em nós, temos motivo, sentido para viver, propósito. E é tão importante essa questão quando eu falo, né, que nos passos, né, de Jesus, o que ele faria, né? Se Deus estivesse nos meus passos, Jesus estivesse nos meus passos, o que ele faria? Então, essa noção de que a vida nessa ótica de Cristo em mim, ela passa a ter mais sentido, propósito, e mesmo em tempos ruins, eu quero dizer isso, né? Mesmo tendo essa vida em Cristo, nós não estamos blindados do sofrimento, da tristeza, inclusive de uma depressão. Porém, nós, quando temos Cristo em nossa vida, nós conseguimos, inclusive, ver, diante dessa situação, um propósito de Deus em nos aperfeiçoar, em fazer nós crescermos a imagem, a altura que é o próprio Cristo, né? Então, nesse sentido que eu quero poder dizer que existe valor na vida, de mesmo em meio às dificuldades, mesmo tendo essa vida em Cristo, que vamos passar, porque Ele disse que nós vamos passar aflições, mas também Ele nos dá ânimo e também nos dá força e estrutura para vencer. Eu deixei claro essa mensagem? É que daí nós encontramos dois sistemas, né? Dois mundos, né? O mundo de Deus e o mundo dos homens, né? O mundo dos homens é antagônico ao mundo de Deus. Nós vamos certamente andar na contramão do mundo, né? Sim, e com relação à questão do sofrimento. Vai ter sofrimento, isso. Né? Só que nesse sentido você vai ser como o seu mestre, né? Então, Cristo mesmo que sofreu os sofrimentos, teve a realidade do sofrimento, mas ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aquilo gerou para nós um exemplo de vida que nós vamos ter a mesma capacidade de vencer, porque ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, junto com Cristo, nós também venceremos. Então, aí já fica uma mensagem de esperança para você, meu querido ouvinte, que realmente em Cristo nós podemos vencer. Mas vamos seguir em frente.
nós precisamos trabalhar alguns dados estatísticos para começar a falar um pouquinho sobre essa questão do suicídio, né? E é bem alarmante, né? Os números, quando começamos a ver estes dados, e são muitos registros, e claro que nós vamos sempre entender que muitos óbitos que por suicídio às vezes nem consta na certidão. Então tem muitas questões que não são anunciadas, muitos casos não são anunciados, né, não são notificados. Mas existem então alguns dados que registram 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo, né? Que o suicídio é a segunda maior causa de mortes de jovens entre 15 a 24 anos. Só perde para acidentes de trânsito. E aqui nós temos que entender que há um tempo atrás se pensava que o suicídio estava mais na terceira idade. Hoje, não. Hoje a gente percebe não, os dados nos trazem a realidade de que adolescentes, 15 a 24, 29 anos, estão cometendo suicídio. E a cada dia, 38 pessoas tiram a vida no Brasil, sendo que para cada caso de suicídio há até 20 tentativas frustradas. Então veja que existe a questão das tentativas e também do próprio suicídio. Mas é alarmante pensar que a cada dia 38 pessoas tiram a própria vida. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais, e um dos casos dos transtornos mais prevalentes é a depressão. Não quer dizer que todo suicídio a pessoa manifesta ou tem alguma questão, algum diagnóstico de transtorno, mas a maioria está, às vezes, com problemas mentais. Então, 9 em cada 10 mortes por suicídio, elas poderiam ser evitadas se existisse, inclusive, o diagnóstico e tratamento, às vezes, da questão da própria depressão. E veja que a cada 40 segundos, uma pessoa põe fim à sua própria vida. Cada 40 segundos. Então, é muito alarmante. E ali a gente vê que os homens, né, têm 78% de suicídio e as mulheres 22%. Uma por conta, inclusive, da forma como acontece, né? Às vezes, as mulheres estão mais em depressão, mas a questão do suicídio acontece ainda mais com os homens. Então, estes dados nos mostram que é sério o assunto. E enquanto igreja, enquanto comunidade cristã, nós não podemos ficar alheios a este assunto. Por isso que essa campanha, ela se tornou algo internacional, mundial. Porque antes achava-se que não falar sobre isto evitava casos, né, de suicídio. Hoje entende-se que não, que é necessário, inclusive, falar. E é tão importante falar, especialmente no nosso meio cristão, porque nós precisamos crescer enquanto uma comunidade terapêutica, no sentido de acolher essas pessoas que sofrem, saber ouvir, né? Eu acho que uma das questões mais importantes é saber ouvir, prestar atenção aos sinais que essas pessoas dão. Então, a gente traz isto nesta noite, né? Nós estamos falando de valorização à vida, mas não podemos não olhar para isso, porque se estes números estão aí apontando para uma realidade, é que muitas pessoas perderam o valor da vida, né? E chegaram a este ponto de encontrar no suicídio uma saída. E não necessariamente porque queriam morrer, né? Porque queriam deixar de sofrer aquela dor, aquele vazio, aquela falta de sentido, que às vezes estava ali por trás uma depressão grave. Então, estes são os números. Tem algum comentário sobre essa questão? Eu vi um dado também que mais de 50% de toda a população já pensou em se suicidar. Né? E, sabe, Sharon, talvez a grande realidade, né, para quem nos ouve e também precisa, digamos assim, de ter um esclarecimento maior disso, é que as pessoas precisam entender, né?
precisam sim ter convicção disso, que a morte não põe fim ao sofrimento. Então esse é mais um quadro que revela assim o despreparo espiritual que as pessoas estão vivendo e como o mundo não é o nosso lar, né? Isso não seria nem um pouco razoável pensar que se com todo esse advento da tecnologia que nós estamos vivendo, com toda essa ênfase ao conhecimento que temos acesso e as expectativas de saber, né, gerasse esse resultado na vida das pessoas, né? Então é preciso compreender que a morte, eu não posso tirar a minha vida e eu tenho que deixar isso nas mãos de quem deu e entender que a morte não põe fim ao sofrimento. Ela, na verdade, pode estar sendo usada para causar ainda mais sofrimento. Né? Nossa, quem, na verdade, pensa, né, que uma pessoa que comete suicídio, ela acaba atingindo muitas pessoas, às vezes uma comunidade inteira. Né, que vai entrar em luto, vai entrar em dor emocional por conta daquele suicídio. Então, realmente, não resolve, né? Então, até no próximo programa, nos próximos, nós vamos falar especialmente sobre o suicídio, alguns mitos sobre ele, sinais, enfim, que as pessoas dão. Mas hoje, só para trazer esses dados, para nos chamar a atenção de que esta é uma realidade. E ela está acontecendo não muito longe de nós. Então, há pessoas em nosso entorno que podem, talvez, falar frases muito simples, como não quero mais viver, né? Ou no meio cristão, eu quero mais que Deus me leve, e às vezes eu quero mais ir para o céu, e às vezes essas falas estão realmente imbuídas ali de uma ideação suicida, como que podendo dizer assim, olha, pela morte eu resolvo, né, os meus problemas, e de fato ela não resolve. Então, nós precisamos ficar alertas e entender que é uma realidade, inclusive no Brasil. Agora eu chamo a atenção para essa questão, que eu gostaria de estar entrando neste assunto também, sobre o suicídio de pastores e líderes, né? Existe essa pergunta, né? Crentes, pessoas espirituais que professam a fé, pode passar por isto? Como que pode, então, alguém, né, como pastores, líderes eclesiásticos, cometerem o suicídio, chegarem a esse ponto? É possível, né? E a gente vai entender que sim, que é possível e que nós precisamos estar alertas para a questão da saúde emocional e mental deste grupo de homens e mulheres que estão, às vezes, tão envolvidos nas questões do cuidado com o outro e, às vezes, estão também em sofrimento. Olha alguns dados ali de uma pesquisa o Melo e Beth, ali em 2019, ele diz assim, que o esgotamento físico e mental e ainda a solidão são apontados como principais causas de uma epidemia silenciosa entre pastores. E eu aproveito o Leir porque ele também está no meio eclesiástico, evangelista, e falar sobre isto às vezes pode causar uma estranheza, mas é importante. E considerar que muitas vezes nós, enquanto membros, nós temos a ideia de que pastores e líderes são super-heróis, que não sofrem, que a gente tem a ideia de que eles sempre têm a palavra de solução, sempre tem a solução para dar, né, para o povo, às vezes, claro, sempre baseado na palavra de Deus, mas não são super-heróis, né? Então, estão aí apresentando as pesquisas que estes homens também passam por sofrimento. E, de acordo com esse instituto, o Schaefer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71 se dizem esgotados. 80 acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo.
Isso a revista Ultimato traz. Eu quero fazer um agradecimento a você, Sharon, também pela indicação do curso da restauração da alma, né? Que o maior desafio que existe no ser humano é ele ter consciência que ele precisa ser restaurado a si próprio. E nós estávamos comentando com o irmão Laírton, né, que um cego não pode guiar outro cego, e um doente cuidar de outro doente é extremamente delicado, né? Então, o ser sarado é uma necessidade que nós temos a si mesmo, de cuidar a si mesmo, a si próprio. Apóstolo Paulo fala isso a Timóteo, né? Isso. Cuide de ti mesmo. E esse cuidado, ele tem sido, às vezes, desprezado, porque é contraditório, né? Aquele que Deus coloca para sarar está nessa condição, e isso foi 2019, né? Então, esse número possivelmente tem crescido, já não é mais 70%, né? Então, eu queria dizer uma palavra que eu compreendo, até dentro de uma questão que você aborda nas suas pregações, que é a depressão de Elias. Depois de uma grande vitória que ele teve sobre toda a questão de Deus ter levado ele a combater os profetas de Baal e a Será, e inclusive que os profetas foram mortos, e que ele foi instrumento de Deus para desafiar Israel no sentido de uma decadência espiritual muito grande, mas a ameaça de uma mulher, ele teve toda uma desconstrução da confiança que levou ele até ali. Eu queria dizer só assim, Sharon, para ser bem simples as minhas palavras, e Deus me defenda aqui de pensar numa pessoa que tenha conhecimento à altura, assim, com maior propriedade. Mas na minha simplicidade eu quero dizer assim, ele teve uma expectativa que quando ele chegasse no palácio, Acabe implantaria o reino de Deus e seria um sucesso, depois que tudo que Deus fez. E, na verdade, depois que tudo que aconteceu, ele ainda teve maior oposição. Então, às vezes, eu vou me colocar assim, nós como obreiros, pensamos de que vai existir uma transformação tão grande no nosso ministério e vai crescer e vai prosperar. E, na verdade, aquilo não acontece. A expectativa que ele cria do fruto, do resultado do seu trabalho, às vezes tem que parar de a gente pensar em números e deixar nas mãos de Deus. E descansar que o crescimento não é nós que fizemos acontecer. Nós somos tão somente semeadores também. E é importante concluir, pensar nisso, né, de que as expectativas, o que o próprio povo espera dos líderes, né, como isso coloca dentro deles uma responsabilidade ou uma necessidade de atender, passando, inclusive, por cima dos seus limites, do questão do descanso, relacionamentos, né? Do autocuidado. Ele acaba priorizando muitas coisas que Deus não mandou ele priorizar, né? Hoje nós estamos vendo assim quantas famílias são destruídas por o foco ser errado. A pessoa, ele supervalorizou o trabalho dele e deixou em detrimento o cuidar da sua família, porque pensava que estava agradando a Deus com isso, né? E, na verdade, foi um erro tremendo, né? Então, a gente pode pensar que a questão da depressão, situação da própria saúde emocional, está aí, né, na igreja, porque somos seres humanos, mas também pode estar alcançando líderes, dos quais eles têm que ter essa condição que o Leir falou, o autorreconhecimento de que também precisam de ajuda, que também precisam falar sobre isso, de que também precisam ter este autocuidado, revisar algumas coisas que podem estar passando dos limites e trazendo prejuízos para a sua saúde mental, física, emocional, relacional. E não estamos blindados, né? E eu acho tão importante esse texto que está em 2 Coríntios 7, quando diz, né, que conflitos externos e temores internos, isso é o que o apóstolo Paulo estava falando dele. Deus, porém, consolou-nos com a chegada de Tito.
Então veja que nesse momento o apóstolo Paulo diz que realmente ele foi afligido por conflitos externos e temores internos. É bem o que é o quadro da depressão, que a liderança, nós, enquanto pessoas também, estamos em conflitos, né? Situações externas que nos afligem, também conflitos internos, mas aqui o apóstolo Paulo diz que ele foi consolado com a chegada de Tito. Então tem momentos que este consolo vem através de pessoas, não vem através de mais um estudo, bem que o Hernandes Lopes falou, né, até que tu deve ter ouvido aquela mensagem junto, que eu mandei para ti, né, tu ouviu, que ele diz, né, que sim, nós podemos dizer, olha, meu irmão, ora um pouco mais, leia mais a Bíblia, só que tem horas, e isso sempre vai ser muito válido, mas tem horas que nós precisamos de uma pessoa, né, e aqui o apóstolo Paulo diz que ele foi consolado por Tito, pela presença de Tito. Depois ele pede a capa, os pergaminhos, né? Acho que foi nessa passagem aí. Mas, primeiramente, ele precisa de uma pessoa. Então, isso vale para líderes, vale para nós, que às vezes precisamos de um amigo, de um irmão que faça uma caminhada conosco, para nos ouvir, para compartilhar esta carga, para podermos abrir o coração, confessarmos as nossas questões, porque este consolo que o apóstolo Paulo recebeu foi de uma pessoa, que foi Tito. Então, será que alguém está precisando de um Tito, né, na vida? Às vezes, né, os líderes estão precisando de alguns Tito aí para trazer este consolo com a chegada, com a presença. E essa presença, eu digo que é aquele ombro amigo, aquele ouvido que vai acolher o outro. Então, isto é um dado muito importante que a Bíblia nos dá. Agora, veja aqui um dado importante. Em 2017, 3 padres suicidaram-se num espaço de 15 dias. É um dado de um estudo. E olha só, em 2017 isso, em 15 dias. E 2 pastores da Assembleia de Deus, um pastor da Igreja Presbiteriana e uma pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. E essa pastora aqui, que mostra aqui, é a pastora Lucimari Alves Barro. Ela é pastora do Evangelho Quadrangular em Criciúma, Santa Catarina. Ela cometeu suicídio, então, no dia 27 de dezembro. Isto foi ali em 2017. E o Jerry Wilson, ele é um pastor também dos Estados Unidos, e ele trabalhava apoiando líderes em depressão. Aos 30 anos, ele cometeu suicídio. Então, são pessoas, né, 3 brasileiros, aquele ali é dos Estados Unidos. E nessa matéria dizia essa frase, né? Antes se morria pelo cristianismo, agora se morre de cristianismo. Não concordo totalmente com essa palavra, né? Eu acho que é um exagero, essa frase, mas é o que estava na notícia. E isso apontando para uma realidade que está aí, né? Então, tão próximo de nós. E, inclusive, essa reportagem aqui saiu depois em 2019. Olha para ver que cada ano... Eu não encontrei mais o de 2020 e até agora eu não encontrei nenhuma notícia assim. Mas aqui existe que o pastor comete suicídio poucas horas depois de participar da ceia, na virada do ano. Esse pastor é o pastor Machado, que eles chamam, né? Ele tinha 60 anos e ele tirou a vida. Este pastor, ele estava em um estado de depressão bem profunda. Não sei em que nível de tratamento, mas ele estava em depressão. Então, veja como é uma realidade alarmante e preocupante, e nós precisamos estar atentos a estas realidades, né? E quando eu coloco essas questões, uma é para que não só olhar para o corpo de membros, que pode estar muitos irmãos, muitas pessoas sofrendo, silenciosas, né, na sua dor emocional, mas também para esse grupo de líderes e pastores que estão à frente de trabalho, recebendo todas essas expectativas, responsabilidades,
e lembrando que eles são tão humanos quanto nós, quanto todos somos, limitados, e precisamos deste cuidado, deste olhar. Eu queria contribuir com uma palavra bíblica que diz assim, Romanos capítulo 15, versículo 32. Eu vou ler o 31 também. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria. Olha só, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. Então, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo extraordinário, né? Depois de Cristo, há quem diga, né? Afirme que ele é a maior referência de vida no Evangelho. Mas ele está escrevendo aqui que ele orava para que o Espírito Santo concedesse a possibilidade de ele ir em Roma pregar o Evangelho, para que ele pudesse, através do Espírito Santo e os dons que Deus usava a ele, alegrar o coração dos romanos e ele receber a alegria da companhia dos irmãos que seriam abençoados pelo ministério dele. Então, na verdade, Deus nos fez novas criaturas em Cristo, mas nós continuamos num tabernáculo humano que precisa desses momentos de alegria, de descontração, de boas companhias, para que se renove, né, as suas forças e tenha essa satisfação no Evangelho que muitas vezes as pessoas estão ficando assim demasiadamente super-humanos e cai nessa questão de que há uma superpotência nele para suportar o sofrimento. Nós, na verdade, precisamos demasiadamente um dos outros para nos alegrarmos, confessarmos as nossas culpas, os nossos erros, nos humilharmos. Consolai, né? A palavra de consolação, né? Que eu podemos falei dar. Isso, né? Em Isaías 40, né? Quando Deus usou o profeta Isaías, ele dizendo assim: consolai o meu povo de Jerusalém, né? Deus tem essa palavra de dar essa expectativa, né? De renovar. Agora veja que a questão quando se fala de liderança, muitos estão só. Parece que estar em posição de liderança é estar também sozinhos, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo fala realmente dessa consolação vinda de uma pessoa. Ele diz: descanso na companhia de vocês. Olha que só, lindo, né? que descanso dessa alma, né? E ele também diz assim, né? E que chegue a vocês, né, minha presença, com alegria. Sim. Então, na verdade, o Evangelho, ele diz em Filipenses, no capítulo 4 e versículo 4, Deus usando essa palavra duas vezes, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Que Deus possa nos dar essa alegria, né? Hoje de manhã ainda fiz um devocional sobre essa questão da alegria, né? Que Deus devolve a alegria. Então, mas os irmãos, essa comunhão, essa troca, essa presença junto com esse Tito, né? Que eu vou dizer, traz esse conforto, essa alegria. Então, que possamos realmente termos essa companhia, né, de pessoas que vão consolação, estar... consolação, consolando uns aos outros, né? E ele diz assim que eu acho descanso na companhia de vocês, né? Que lindo, né? Quando eu chegar e ver o rosto de vocês, eu vou achar descanso, né? Que coisa boa, né? Não vai se sentir tribulado, não, né? Vai descansar a alma, né? Então, o pastor tem que ter os obreiros, né? Ter esse limite, né, Sharon? Esse reconhecimento de limite, né? Que nós, às vezes, ultrapassamos com facilidade, né? E principalmente quando vai chegando a idade, que você usa a expressão que você fala para mim, quando as emoções, elas não têm mais tanta, como é que você diz? Elasticidade. E depois ele sofre doenças gravíssimas por causa da sua, digamos assim, mente que está perturbada, né? De experiência própria. É que enquanto estamos jovens, damos conta de muitas coisas, né, na questão emocional. E vai passando e não vai tratando, mas vai seguindo a vida.
Agora, isso vai fazendo com que as nossas emoções percam esta força, a elasticidade, como eu digo. Então, ao passar dos anos, pequenas coisas que antes era absolutamente possível superar, era resiliente, inclusive, tornam-se agora algo que nos atinge. E você, como profissional, daí pode dizer coisas bem práticas, né? Um bom exercício, uma boa alimentação, um bom sono, né? Sim. Comunhão com Deus, confessar os seus pecados, né? Eu acho que o autocuidado aí tem que ser em todas as áreas, né? Física, né? Desde a alimentação. Inclusive, a gente fica pensando, né? Quando que os próprios líderes têm tempo para uma atividade física, um cuidado físico, uma boa alimentação, um sono tranquilo, né? Mas também sono tem o cuidado também espiritual, sim, com certeza. Então, cuidado das emoções. Como que eu vou cuidar das minhas emoções? É também ter um momento de descanso, é poder ver, contemplar o belo, ouvir uma música, um louvor, algo que realmente... Ler um livro que eu gosto, né? Fazer uma atividade que me dá prazer. Isso é cuidar das emoções. Então, às vezes, nós estamos muito mais focados na questão espiritual e descuidando de outras áreas, quando todas elas têm que estar equilibradas com um cuidado, né, em todas elas. Então, que Deus nos ajude a termos essa condição de nos cuidar e também cuidar uns dos outros. E eu termino com esse versículo que está em Jeremias 29:11, que diz, né, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então, assim, olha a perspectiva de vida que Deus tem para nós. É uma perspectiva boa, é de coisas boas, né? Então, quando pensamos ainda na valorização da vida e nesse pensamento que Deus tem sobre nós, Ele tem coisas boas para o nosso futuro. Sim? O horário. Eu posso ler um versículo? Sim. O horário parece que está indo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. A obra redentora, ela é tão extraordinária e está atuando nisso o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus, quando nós evocamos a Trindade, certamente a gente entende que a obra que Deus começa, Ele começa uma boa obra e Ele há de completar. Quando nós percebemos que a maior qualidade que tem que permanecer é o amor, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, ou melhor, em Romanos, no capítulo 5, que o Espírito Santo, ele derrama dentro dos nossos corações o amor de Jesus Cristo. Este amor, ele nos torna participante da plenitude de Deus. De forma que ele capacita-nos e ele quer falar conosco para corrigir a rota, nos dar caminho certo, com propósitos, e entender que a força desse amor que estava na vida de Cristo, que fez ele realizar a maior obra que nós precisávamos, o maior trabalho ele já fez por nós, e nós precisamos seguir as suas pisadas e vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. Essas são as tuas considerações finais? Porque eu ia pedir, vamos fazer as considerações finais. Ok. Então, queridos, nós queremos deixar essa mensagem sobre a valorização da vida, pontuando estes aspectos da questão do suicídio, tanto no nosso meio, com pessoas, igreja, também liderança, e entendendo, né, que o Senhor, Ele quer nos dar um futuro bom. Quem está em sofrimento emocional pouco vê o futuro, pouco espera do dia de amanhã. Mas quando nós entendemos que Deus tem esse plano bom para a nossa vida, mesmo que tenhamos no momento agora, neste momento, um momento de sofrimento, nós podemos olhar pela fé o dia que virá amanhã.
Deus pode nos dar e quer nos dar um futuro, um amanhã. E é tão importante pensar que a nossa esperança, ela não fica só aqui na Terra. Não fica só na esperança de que vamos resolver o problema atual e vamos sair dessa dificuldade, vamos sair dessa doença, vamos sair desse conflito. Não. Nossa esperança está para além deste momento terreno, está para a vida eterna. Então, nos aguarda um futuro glorioso. Por isso, não perca a fé, não perca a esperança, né? E que você possa sentir-se fortalecido, porque Deus tem planos bons para você. Deus não saiu do controle da situação. Deus está com você, mesmo que nesse momento parece que está o dia cinzento. Deus não perdeu o controle. Ele está junto com você. E Ele tem propósito nessa situação. Então, que Deus esteja junto contigo aí, te fortalecendo, e que tu possa dizer: obrigada, Senhor, pela vida que eu tenho. Obrigada porque eu tenho uma existência em Ti. E na minha esperança está em Ti. E assim a vida vai ser boa, vai valer a pena, né? A nossa vida vai valer a pena quando nós estamos em Cristo. Assim, vamos terminar nosso programa. Até a semana que vem, com mais um assunto bem importante sobre a questão deste mês, na campanha do Setembro Amarelo. Querido marido, peço então que tu faça uma oração, despeça a nós e que Deus esteja abençoando-nos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, o Senhor está sentado e continua sentado num alto e sublime trono. E também, Senhor, o Senhor está junto daquele que tem um coração contrito, de um espírito abatido, para vivificar e para ajudar, Senhor, o necessitado. Pai, que essa palavra possa ser tão real, Senhor, que o Senhor tem planos bons para a vida daqueles que se achegam a Ti através de Cristo e que são guiados pelo Teu Espírito Santo. Consola-nos, Senhor Jesus, que Tu é maior do que os nossos problemas, as nossas dores, as nossas decepções. O Senhor é extremamente maior do que as frustrações que podem acontecer na nossa vida. E nada, absolutamente nada, foge ao Teu alcance, Senhor. Nenhuma obra preparada, Senhor, contra os Teus filhos prevalecerá. Senhor, nenhuma tribulação pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus por nós. Nenhum poder, tanto presente quanto futuro. Ajuda-nos, Senhor, termos a convicção que nada pode nos separar de Ti e que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Ó Pai, nós queremos declarar a nossa dependência total de Ti. A nossa vida foi agora, Senhor Jesus, entregue aos comandos Teu. Guia-nos, Senhor Jesus, e ajuda-nos, como Davi escreveu no Salmo 23, que o Senhor é nosso pastor. Ah, meu santo Deus, e o Senhor como pastor, que nada possa faltar, porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor possa nos levar, Senhor Jesus, por amor Teu, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e possa refrigerar a nossa alma. E se passarmos, Senhor, pelo vale da sombra da morte, ainda assim, Senhor, nós sabemos que Tu está conosco. Tu prepara uma mesa, Senhor, na presença dos nossos inimigos. Tu unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Pai, ajuda-nos a ter essa confiança que certamente habitaremos para sempre na casa do Senhor. Ajuda-nos a ter, Senhor Jesus, alegria e a alegria de termos companheiros, Senhor. Pai, restaura a família, Senhor Jesus. Restaura lares, Senhor. Restaura a comunhão de homem e mulher, marido e esposa. Restaura, Senhor, o ambiente familiar, pais e filhos. Restaura a igreja, Senhor, os nossos líderes, os nossos pastores. Restaura a vida dos Teus filhos, porque somos o Teu corpo. Ah, Senhor, cura nossa alma. Cura nossas feridas, Senhor. Nós confessamos o nosso pecado. Senhor, o nosso orgulho, nossos ídolos sejam retirados e Tu possa reinar abundantemente em cada um dos Teus filhos, para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos a levar, Senhor Jesus, esta paz que está em Ti e essa esperança maravilhosa que Tu prometeu, Senhor, que é a salvação em Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, muito obrigada pela audiência. Aqueles que irão assistir também após, muito obrigada. Que Deus esteja abençoando a vocês.
tenham uma boa semana ainda na paz do Senhor. Amém. Chegamos ao final do podcast Plenitude. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para você e que tenha encontrado inspiração para cultivar relações mais saudáveis e significativas em sua vida. Lembre-se de que você não está sozinho em sua jornada e que sempre pode contar com as pessoas que ama e confia. Obrigado por ter nos ouvido e até a próxima.